Teleaula Natal. E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta na aula 30 de Educação Física. Sou o professor Daniel, trabalho na Escola Municipal Valdson Pinheiro, na Zona Norte de Natal. Tenho estatura baixa, uso cabelo raspado, atualmente estou sem barba nem bigode. O meu sinal em libras ele é feito com a mão na configuração de L, polegar indicador na parte inferior dos lábios, descendo em V, finalizando abaixo do queixo, certo? Na aula 30 de hoje, a gente vai falar sobre as lutas de curta distância, mais especificamente sobre o sumô. Na aula de hoje, a gente tem a colaboração da professora Kênia Soares. A gente vai ter, na aula de hoje, um total de 13 slides, contando origem, a graduação e os lutadores, vestimento local de luta, como se configura o combate nessa modalidade, a chegada dela ao Brasil, um pouco sobre o feminino e as sugestões de mídias e prática do dia também. Enfim, falando um pouco sobre o sumô, ele tem a sua origem no Japão, né? Como é datada bem antigamente, então a gente não tem ao certo quem foi o criador da modalidade, né? O objetivo do sumô é derrubar o adversário ou empurrá-lo para fora do ringue, ou até mesmo fazê-lo tocar com qualquer parte do corpo fora do espaço de luta. Essa luta ela conserva rituais shintoístas. Certa lenda diz que essas lutas eram originalmente praticadas pelos próprios deuses e, como é uma luta de curta distância, exclusivamente, então é proibido o uso de socos e chutes nessa modalidade. Na parte inferior direita do slide, eu tenho um GIF que traz justamente uma projeção para fora do ringue no momento de uma luta de sumô. Então, um dos atletas consegue fazer essa projeção colocando o seu adversário a tocar com as costas fora do ringue e posteriormente caindo fora do espaço. Em relação à origem dessa modalidade, relata-se que eram realizadas sessões de sumô como forma de reza, de prece, por uma boa colheita. Em outros períodos, o sumô ele se tornou um evento da corte imperial onde os lutadores faziam as suas disputas para entreter o imperador. Além disso, muito do que vemos hoje em dia ainda no sumô, ele se deve aos rituais shintoístas, né? O sumô ele era realizado em diversos festivais também, como objetivo não só das preces, como citei anteriormente, mas também para entreter os deuses. Na imagem desse slide, está na parte inferior centralizada, eu tenho dois lutadores de sumô com as vestes todas em branco e fazendo uma disputa frente a frente. Em relação aos lutadores e as suas graduações, eles são chamados no sumô de rikishi ou somotores, né, que em tradução aberta significaria homem forte ou homem poderoso, né, traduzido diretamente do japonês. No sumô a gente não vê divisão por peso como a gente vê em outras modalidades, né? E a graduação ela é dividida por dan de acordo com a experiência do lutador e também com seu nível técnico. Então a gente vai ter 10 níveis de graduação, né, representados na imagem no lado direito do slide como uma forma de pirâmide, onde os 5 primeiros níveis o lutador ainda é considerado amador e nos 5 superiores ele é considerado já um lutador profissional. Então a gente tem da categoria mais baixa para mais alta o Jonokuchi, Jondan, Sandame,
Makushita, Juryo, Maegashira, Komusubi, Sekikawa, Ozeki e o Yokozuna, que é considerado o top do lutador de sumô. O sumô, a gente tem como vestimenta o mawashi, que é uma faixa de tecido grosso, que é colocada na região da cintura e também protegendo as partes íntimas do lutador, né, a vestimenta clássica. Algumas disputas é permitido colocar alguns adornos e adereços para identificação do dojo que ele treina ou de quem ele representa. E o espaço de luta é dohyo, né? É uma área que tem uma elevação de mais ou menos 60 centímetros do solo, né? Não é tão elevado quanto ao ringue de boxe, por exemplo, e ela é um formato quadrado com um círculo que delimita o espaço de luta entre os praticantes. Alguns lutadores eles fazem alguns rituais antes de entrar no espaço, né? Como tomar uma água sagrada, jogar sal no ringue antes da luta. Ao entrarem, eles batem os pés para espantar os demônios e batem palmas para convocar os deuses. O árbitro ele se veste como um sacerdote shintoísta, né? Como a gente vem conversando desde o começo da aula. O sumô ele está diretamente ligado a esses rituais e tradições. E as lutas elas são extremamente rápidas. Normalmente não se passam 15 segundos de luta. Quando chega perto de 1 minuto, que é muito raro de acontecer, a torcida já fica bem fervorosa porque está vendo algo bastante incomum. Na parte inferior do slide eu tenho um GIF que mostra justamente todos esses momentos de luta de forma rápida, né? O GIF ele não está acelerado, está em velocidade normal e a gente pode perceber que há a aproximação, o contato e logo em seguida um dos lutadores projeta o outro com as costas no chão, né? Fazendo com que a luta já acabe. Então dá para perceber a partir daí que o combate ele é muito rápido. Como é que o sumô chega ao Brasil? Ele chegou no século XX por imigrantes japoneses, né? Em 1914 houve o primeiro campeonato, né, que foi no interior de São Paulo. Em 98, depois de muito tempo, é criada a Confederação Brasileira de Sumô. E em 2000 ocorreu um feito, né, até então inédito, que foi o primeiro campeonato mundial que foi sediado fora do Japão, foi realizado aqui. No lado esquerdo do slide, a gente tem um GIF que mostra uma criança aumentando de tamanho até chegar o tamanho adulto para um lutador de sumô. No Brasil, a gente tem algumas diferenças de prática em relação ao Japão. O sobrepeso ele não é um pré-requisito para a modalidade. Além disso, mulheres e crianças praticam o esporte também, ao contrário do que era praticado no Japão. E também foi adotada uma categorização por idade, né, até o juvenil, como a gente vê em outras modalidades esportivas, e também a divisão por peso, como a gente tem em outras lutas também, né? Só que essa divisão seria só para os lutadores do adulto. Em relação ao sumô feminino, né, o Comitê Olímpico Internacional estabeleceu em 1994 a proibição de esportes praticados somente por um sexo. Então, a partir daí, começou-se a pensar na modalidade feminina para o sumô no Japão. Então, a Federação Internacional cria o sumô feminino. Essa mudança inicialmente ocorreu apenas fora do Japão, por causa de tradições e tudo, eles foram um pouco resistentes a essa mudança. E em 96 foi organizado o primeiro torneio feminino com as campeãs europeias da modalidade. No lado esquerdo do slide eu tenho uma imagem de uma lutadora de sumô que está com uma malha em azul e uma washi em
vermelho e algumas estampas, segurando uma bandeira vermelha e com a medalha no peito. Ainda em relação ao sumo feminino, a Federação de Sumo Feminina foi criada no Japão em 96. A partir daí houve um aumento da procura de mulheres pela modalidade. Atualmente, as meninas vão para a escola ou à universidade porque recebem bolsas também a partir dessa modalidade, como acontece em outras modalidades esportivas. E há campeonatos exclusivos para mulheres no Japão atualmente, como o All Japan Women's Sumo Championship, que ocorre todo mês de outubro em Osaka, né? À esquerda do slide eu tenho uma imagem de uma menina, né, em momento de treino, com o mawashi acima da roupa que ela está vestindo. As sugestões de mídias para a aula de hoje, a gente traz o filme A Grande Vitória de 2014, que trata de um tipo de luta de curta distância, que é o judô, e um documentário que está na Netflix, Ela Luta Sumô, que é de 2018, que fala justamente um pouco dessa parte do sumô feminino e como ele é visto no Japão. Em relação aos jogos, para hoje, temos o Sumotori Dreams de 2007, que ele tanto pode ser para PC quanto celular. E o jogo Luta de Sumô 2019, que, a exemplo de outros jogos de esporte, ele traz um ano, mas ele é feito um ano antes, ele é de 2018, ele também é para Android e iOS. Nos dois jogos a gente vai ter a possibilidade de conhecer um pouco sobre essa modalidade, controlando os lutadores de sumô. Vamos agora para a prática do dia, com a professora Kênia Soares, que vai trazer duas atividades em relação às lutas de curta distância. Gente, meu nome é Kênia, sou professora da Rede Municipal de Natal, trabalho na escola Professor José Melquiades de Macedo. Meu sinal em Libras é a minha mão encurvada passando ao longo do meu cabelo. E hoje temos duas atividades para trazer, são jogos de oposição e equilíbrio. Que a primeira atividade se chama sumô de costas. Então, eles vão ficar um de costas um pouco agachado. E ao sinal, que pode ser feito esse sinal através do celular, ou através do terceiro colega, que pode fazer o sinal. E estando dentro de uma área delimitada, que no caso aqui estamos usando essa área amarela, mas em casa vocês podem usar uma corda ou delimitar dentro do terreno. E aí, após o sinal, eles vão tentar um tirar o outro de dentro da área. Então ganha quem conseguir tirar primeiro o seu colega dentro da área, certo? Prepara, valendo! A segunda atividade proposta de hoje se chama-se Briga de Gato. Essa atividade, nessa posição que eles estão de cócoras, com a mão espalmada um para o outro, eles vão dar um sinal também, que novamente pode ser utilizado também no celular ou então no terceiro colega para poder dar o sinal. Eles vão tentar um empurrar o outro e nesse momento quem ganha, quem conseguir desequilibrar o outro primeiro, fazendo com que caia alguma parte das costas ou do bumbum no chão. Ok? Prepara, valendo! E essas ambas atividades, né, vocês podem fazer uma vez ou podem não fazer várias rodadas. E no caso, no final, o ganhador seria quem conseguiu mais vezes êxito no jogo. Então, vocês podem usar de diversas formas. Okay?